E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto. Olha só, segunda parte da nossa aulinha de escola de Frankfurt. Tá ficando bem legal. A primeira parte a gente trabalhou a ideia da alienação, de que maneira a teoria crítica tem um olhar sobre a indústria cultural, a cultura de massas, de que maneira o avanço tecnológico reproduz uma lógica do capitalismo que aliena as pessoas. Nessa segunda parte, eu quero tratar com vocês um texto muito legal do Adorno e do Horkheimer, chamada Dialética do Esclarecimento, e colocá-lo dentro da indústria cultural. Espero que você goste, esteja comigo até o final dessa aula. Bora filosofar! Na primeira parte da aula, o foco foi a gente colocar o pensamento marxista dentro da escola de Frankfurt, com a teoria crítica. Palavras como alienação, que estava muito presente no pensamento de Marx, também estão muito presentes nos teóricos de Frankfurt. Só que numa outra abordagem, né? A alienação na escola de Frankfurt está diretamente ligado ao avanço tecnológico, que tende a reproduzir uma lógica capitalista que não gera no homem uma capacidade de questionamento, e sim uma função de aliviar as frustrações do homem. Então, à medida que esse homem ele consome a indústria cultural, à medida que o homem é entendido como uma massa, à medida que ele se vê em meio aos avanços tecnológicos, ele deixa de questionar. Né? A arte ela deixa de ser um critério de questionamento e passa a ser um critério de alienação das frustrações do homem. E aí, essa lógica capitalista, ela passa a imperar no mundo. Lembrando que é uma teoria crítica, então o que eles querem fazer, e fizeram conosco na primeira aula, despertaram essa crítica a essa estrutura. E no momento em que você passa a ter uma visão crítica a essa estrutura, você deseja mudar essa realidade, transformar essa realidade. Não por meio de uma revolução armada, como o pensamento marxista do século XIX, mas por meio de uma revolução cultural, uma ruptura com essa lógica capitalista. Tá? Uma ruptura com essa arte que simplesmente reproduz essa lógica. Tá? Mas isso está cada vez mais difícil. Por quê? Porque isso já tá implícito na sociedade. Nessa segunda aula, eu vou trabalhar com vocês um texto de dois dos grandes filósofos da escola de Frankfurt, Theodor Adorno e Max Horkheimer, que escrevem um texto chamado Dialética do Esclarecimento. Nele, eles vão tratar da questão da indústria cultural, mas antes eles vão começar uma ideia a partir dos regimes totalitários. E eles vão identificar que é na ascensão dos regimes totalitários que começa todo esse caos do mundo. Tá? Vamos lá para a aula. Bom, então nessa segunda parte eu apresento para vocês os dois grandes nomes que representam essa a primeira e a segunda fase da escola de Frankfurt. Né? A primeira e a segunda fase que vão pegar ali o início dela, início da década de 20, até meados do século 20. Tá? Então, a escola de Frankfurt ela tem três grandes gerações. Tá? Jürgen Habermas é o cara que é o grande nome da terceira geração. Quando a gente fala de primeiro e segundo, a gente está falando de Walter Benjamin, a gente está falando de Herbert Marcuse, a gente está falando de Theodor Adorno, a gente está falando de Max Horkheimer. São grandes nomes que estão na origem da escola de Frankfurt. E esses dois caras vão desenvolver um texto chamado... E esses dois caras vão desenvolver um texto chamado A Dialética do Esclarecimento. Tá? E o ponto de partida desse texto, para a gente chegar na indústria cultural, para a gente chegar na alienação, para a gente chegar na cultura de massas, para a gente chegar nessa crítica à estrutura capitalista, eles vão partir de um ponto. E o ponto de partida deles na dialética do esclarecimento é a ascensão dos regimes totalitários. Quando a gente fala da ascensão dos regimes totalitários, muito se diz que houve nos regimes totalitários um excesso de racionalidade. Então, a razão humana teria levado nós ao totalitarismo. Estou falando especificamente do nazismo na Alemanha. Tá? Então, houve, por parte da sociedade alemã, uma compreensão que os regimes totalitários foram conduzidos por um excesso de racionalidade. E o que é o esclarecimento? O esclarecimento é essa razão iluminista. Esse excesso de racionalidade
que nós temos no século XX começa, na verdade, no século XVIII com o Iluminismo. Entendam o que esses caras estão falando. O Iluminismo despertou a razão para o homem. E o que foi acontecendo a partir do Iluminismo foi o quê? Foi cada vez mais tornando o homem escravo da razão. O Iluminismo levou o homem ao esclarecimento. Kant tem um texto maravilhoso sobre esclarecimento, chamado Resposta à Pergunta o que é o esclarecimento, onde Kant provoca o homem para o despertar da razão. Esclarecimento para Kant é positivo. Porque pelo esclarecimento, segundo Kant, nós vamos sair da condição de minoridade e atingir a condição de autonomia. Esclarecimento para Adorno e para Horkheimer é ruim. Gravem isso que vai ser importante para a tua prova, para o teu vestibular. O Adorno e o Horkheimer entendem que o iluminismo gerou em nós uma razão instrumental, que tem o seu ápice dessa instrumentalização da razão nos regimes totalitários, que de tão racional virou irracional. Então, essa razão despertada em nós 200 anos antes nos tornou escravos da razão agora, século XX. E como nós entendemos, a partir do iluminismo, que a razão explica tudo, a razão vai explicar tudo, inclusive a barbárie dos regimes totalitários. Portanto, nada mais irracional do que a racionalidade totalitária. Olha que interessante essa frase. Nada mais irracional do que a racionalidade totalitária. Esse esclarecimento tão defendido por Kant é duramente criticado por Adorno e por Horkheimer. Então, o que eles estão dizendo? Olha, o que o iluminismo fez conosco? O iluminismo nos prendeu dentro da razão. Nos levou a pensar que pela razão nós podemos justificar qualquer coisa. Até mesmo as barbaridades provocadas pelo nazismo. Então, Adorno e Horkheimer no texto chegam à conclusão que o esclarecimento é totalitário. Por quê? Porque o homem se torna prisioneiro dessa razão. O homem se torna escravo dessa razão. Tem algo que é mais totalitário que o próprio nazismo. O que é mais totalitário que o próprio nazismo? A própria razão. Quando nós passamos a entender que a razão explica tudo, isso despertou em nós um vazio muito grande. O homem que se descobre prisioneiro da razão, ao mesmo tempo se descobre vazio. Porque nós passamos a anular todas as outras dimensões do ser humano. Passamos a entender tudo pela razão. Adorno e Horkheimer chegam a dizer que a razão ela é podre. Seria exatamente, olha que interessante, seria exatamente esse excesso de razão que levou o homem ao totalitarismo. Portanto, aquilo que é considerado racional, o seu excesso provocou uma irracionalidade. Essa razão apodreceu o homem. E eu acho essa palavra pesada, mas de alguma maneira, esses caras não estão totalmente errados. Porque quando nós passamos a justificar tudo pela razão, nós matamos a nós mesmos. O homem se tornou um ser vazio. O homem ele se distanciou de valores, o homem se distanciou de afetos, o homem se distanciou dele mesmo. Ele se apodreceu, porque a razão em si é podre. E aí a tecnologia assume esse papel. Lembra, a aula anterior, a tecnologia que reproduz essa lógica capitalista, ela assume o papel de preencher o vazio do homem. Vazio esse provocado pelo excesso de razão a partir do iluminismo, que vai ter seu ápice nos regimes totalitários. Então, o homem do século XX, a partir dessa escravização da razão, ele passou a pensar que
Quanto mais ele consumir tecnologia, mais ele vai preencher o seu vazio. Então, eu preciso preencher isso. Eu preciso ocupar esse espaço na minha natureza. Eu preciso ocupar, eu preciso preencher. E aí a tecnologia vai preenchendo. Lembra que a tecnologia, falava isso para vocês na aula anterior, ela atinge um caráter ideológico. Ela sai do plano econômico, ela segue essa lógica do capitalismo. Então, o homem do século XX passa a ser o homem do ter e não do ser. O ter passa a ter mais valor do que o próprio ser. O homem do século XX é aquele que virou uma coisa. Uma expressão muito comum no século XX, o homem passou a se reificar. Res, coisa. Por quê? Porque o que dá valor ao homem não é o que ele é, mas é o que ele tem. E o homem entendeu que aquilo que ele é não preenche o seu vazio, mas aquilo que ele tem, preenche. Então, eu vou consumir. Isso vai gerar uma sociedade de consumo. Isso vai gerar algo que daqui a pouco vai ser chamado de hiperconsumismo. Isso vai gerar uma cultura. Ai, desculpa, voltando. Isso vai gerar também uma cultura de massas. Isso vai gerar uma cultura de massas. Porque eu acabo reproduzindo essa necessidade do consumo para preencher esse vazio que a razão despertou em mim. Vejam, você pode usar isso tranquilamente numa redação. Tranquilamente. O que você pode usar? Você pode aplicar exatamente esse excesso de racionalidade que gerou o vazio do homem, e o homem passou a entender que ele vai preencher esse vazio consumindo. Então a tecnologia assume o papel dos valores. O valor passa a estar manipulado. Então agora eu estou numa profunda angústia. Profunda angústia. E segundo Adorno e Horkheimer na dialética do esclarecimento, essa angústia é provocada pelo excesso de razão que a humanidade vive. Ao invés de eu voltar para a minha essência, buscar meus valores, despertar em mim uma consciência crítica, questionar essa estrutura da sociedade para superar essa angústia, o que eu faço? Eu vou comprar, eu vou consumir, eu vou reproduzir pensamentos. E como eu nunca consigo ter tudo aquilo que eu quero, como eu nunca consigo preencher esse vazio plenamente, eu vou toda hora comprando, 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 e aí os valores passam a ser manipulados. Porque o que dá sentido ao homem não é o que ele é, mas o que ele tem. E aí a sociedade do século XX, conclui Adorno e Horkheimer no texto, é uma sociedade do ter. Porque nada mais irracional do que a racionalidade totalitária. Uma vez que nós estamos presos a essa sociedade de consumo, a essa lógica capitalista, nós passamos a viver uma indústria cultural, onde a arte nada mais é do que a ideia de que o burguês domina o lazer do trabalhador. Adorno e Horkheimer vão perceber que essa necessidade do consumo faz com que o trabalhador não deseje aquilo que a sua condição possibilita. Mas o trabalhador ele passa a desejar aquilo que o burguês tem. E aí a indústria cultural passa a apresentar, passa a impor para a sociedade que a felicidade está naquilo que eu tenho e não aquilo que eu sou. Talvez no Brasil a gente tenha um grande símbolo para isso hoje, que é o tal do funk ostentação. Onde se tem a necessidade de mostrar por meio das letras aquilo que te faz feliz. E aí percebam que a grande maioria dos funkeiros que cantam ostentação são nascidos em comunidades carentes, em favelas, e que passam a reproduzir uma lógica onde o que é imposto para ser feliz é as plaquês de 100 dentro de um Citroën, porque nós sabemos que elas vêm de Corvette ou 1100. Então a ideia é que há uma imposição onde o trabalhador que ganha um salário mínimo, ele nunca vai ser feliz, porque ele nunca vai ter um Corvette, nunca vai ter um 1100, nunca vai poder contar os plaquês de 100, nunca vai ter um Citroën. E isso vai gerar ainda mais uma angústia. Adorno e Horkheimer percebe que a indústria cultural ela vai determinar o padrão de felicidade das pessoas.
ela vai transformar a cultura em mercadoria. No momento em que a cultura é transformada em mercadoria, ela acabou. Ela acabou. Por quê? Porque ela deixa de ser um fator de reflexão. Ela deixa de ser um elemento de crescimento espiritual. Ela passa a ser um mecanismo de dominação ideológica. Percebam. Percebam, por exemplo, o Instagram. Percebam como que aquilo gera em nós uma angústia, uma necessidade de ter aquilo que o nosso influenciador tem. Percebam que você vê a vida de algum cantor e você percebe a sua, e você percebe que você está anos-luz atrasado em relação, do ponto de vista econômico desse cantor. E imagina a frustração que isso gera em você. Porque você tem condições de ir para Praia Grande, mas a Praia Grande não sustenta. Porque a ideia é ir para as Ilhas Gregas. Existe um padrão de felicidade. Esse padrão de felicidade não é em Ubatuba. Esse padrão de felicidade é em Ibiza. Então, quaisquer lugar fora da realidade de Ibiza, para mim, não serve. Então, existe um padrão de felicidade determinado na indústria cultural, e esse padrão de felicidade é determinado por aquilo que eu tenho. Porque quanto mais eu ter, mais eu vou preencher esse vazio provocado pelo excesso de racionalidade em minha consciência. E é interessante que, quando a cultura é transformada em mercadoria, ocorre uma coisa que o Adorno chama de divórcio entre a cultura e o produtor da cultura. Um cantor, por exemplo, no Brasil, pense, vamos pensar em dois exemplos. Você tem um cantor que estudou a vida inteira no conservatório de música, foi fazer uma faculdade de música, formado em música, gastou 20 anos da vida dele estudando música e lança uma música no Spotify. Você pega lá alguém que explodiu no YouTube, que não canta nada, nunca estudou música, mas tem uma imagem popular que vende, é transformada em mercadoria, e que lança também uma música no Spotify. Que música vai estourar? Aquela que foi trabalhada, aquela que foi estudada, aquela que tem uma partitura, aquela que tem uma composição poética perfeita, aquela que tem, diagramaticamente falando, exatamente um padrão, ou aquela que rima amor com dor? E é óbvio. Peguem, por exemplo, os shows. É claro que essa época de Covid a gente não tem essa realidade. Mas peguem um show da Marília Mendonça. E pega um show de alguém que estudou a vida inteira música. Qual tem mais gente? Por quê? Porque a indústria cultural transformou a cultura em mercadoria. E aí, a partir, vamos trazer agora para o sertanejo universitário, o que é felicidade? É balada, é putaria, é cachaçada. Isso é felicidade. Aquelas músicas que despertam um senso crítico, uma consciência, elas não vendem. Por quê? Porque a cultura foi transformada em mercadoria. E aí esse cara que estudou 20 anos para fazer música, ele entende, bom, se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que abandonar essa minha base cultural e vou produzir sofrência. E não é sofrência, tá, gente? É sofrência. Vou produzir isso. Porque é isso que dá dinheiro. Outro dia eu vi uma entrevista da Vanessa Camargo, a filha do Zezé de Camargo, que há pouco tempo estava fazendo música sertaneja. Ela é do eletrônico e que lançou um CD de música sertaneja de sofrência. Aí ela estava dando uma entrevista na Jovem Pan e ela dizia o seguinte: olha, eu entendi que se eu quisesse encher casa e vender música, eu tinha que parar de tocar para o meu público e tocar sertanejo. Então eu fui, fiz um CD de sertanejo, ganhei um bom dinheiro com esse CD, agora eu vou voltar a produzir eletrônico. Ou seja, o divórcio. Porque arte é aquilo que vende, não é aquilo que é. Perdeu-se a essência da arte.
No momento em que a arte perdeu a essência, ela foi transformada em mercadoria. No canal, no Bora Filosofar, eu tenho uma playlist sobre filosofia da arte. E eu aprofundo essas questões. Depois, se vocês quiserem, porque ela é boa para argumentação de redação, dá uma olhada lá no canal. Tem uma playlist lá, A Arte do Belo, que chama a playlist. Tem algumas informações que vêm bem de encontro com essa ideia. E aí, para a gente encerrando, qual é o problema que o Adorno e o Horkheimer encontram na indústria cultural? Primeiro, essa lógica capitalista, ela entra no inconsciente do homem. Essa lógica capitalista, ela está aqui, ó. Eu não consigo dominá-la mais. Se tornou tão irracional, esse excesso de irracionalidade se tornou tão irracional que eu não domino mais. Pelo contrário, eu sou dominado por ela. Eu sou condicionado por ela. Ela determina tudo. E também, os pobres, aspas, que é o trabalhador, ele não consegue atingir o padrão que o burguês determina. Logo, nós vamos entrar numa sociedade profundamente infeliz e numa profunda alienação. Profundamente. Porque eu não consigo mais preencher esse vazio. Não consigo mais. Então, eu vou entender que, bom, se o que determina a felicidade é aquilo que eu tenho, e eu não consigo ter, logo eu não serei feliz. A felicidade, ela está muito distante daquilo que eu possa ser. E aí, para eu tentar superar essa infelicidade, eu paro de pensar. Aí eu vou ficar o dia inteiro em rede social, eu vou ficar o dia inteiro na frente da televisão, usando Platão como referência. Eu vou ficar o dia inteiro no fundo da caverna, achando que aquela realidade projetada no fundo da caverna é a realidade, quando na verdade estou muito longe da realidade. E eu consigo transformar essa realidade? Não, porque está no meu inconsciente. E aí, a lógica do capitalismo determina os rumos da sociedade. E por que Adorno e Horkheimer chamam o texto de dialética do esclarecimento? Porque é uma tese e uma antítese, para se chegar a uma síntese. Qual é a tese? A lógica do capitalismo. E toda a estrutura da racionalidade. Qual é a antítese? O rompimento dessa estrutura. A teoria crítica é a antítese. Qual é a síntese? A sociedade infeliz e alienada. Pessoal, então vamos lá. A gente encerra aqui agora a segunda parte de Escola de Frankfurt. Trabalhamos nessa segunda parte todo o conteúdo da dialética do esclarecimento, o texto do Adorno e do Horkheimer, que eles vão estabelecer a crítica ao excesso de razão, aos regimes totalitários e à indústria cultural. Tá bom? Espero ter ficado claro para vocês esse conjunto de duas aulas. Logo eu vou subir uma aula sobre Habermas, que está na terceira geração da Escola de Frankfurt, e eu espero que você esteja comigo nessa terceira aula. Por enquanto, dá uma revisada nessas duas aulas que ficaram bem bacanas, ok? Continuando comigo, bora filosofar!